O tema desse vídeo é movimento circular e força centrípeta. Até o momento, a gente estudou os movimentos de maneira linear, ou seja, em linha reta. O movimento circular ele é um movimento que o corpo realiza ao longo de uma trajetória circular de um raio constante e, agindo sobre esse corpo, uma força resultante para o centro, chamada de força centrípeta. E é essa força que faz com que o corpo ele não permaneça seguindo linha reta. Por exemplo, dentro desse exemplo aqui, vemos que há uma velocidade sobre o corpo. E quando o corpo entra em velocidade, se não existisse essa aceleração para o centro, ele permaneceria em linha reta constantemente, mas existe uma aceleração todo o tempo puxando para o centro. Então, ao invés de ele ir em linha reta, ele vem sempre uma aceleração puxando para o centro, até com que ele não ande mais em linha reta e sim de forma circular, certo? E para onde aponta essa força? Como eu te disse, essa força aponta sempre para o centro, né? Ou seja, a direção e o sentido dessa força é sempre para o centro. Sabendo que existe uma força, né, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, né, que é força vezes massa vezes aceleração. Mas lembrando, a força centrípeta é uma nova força que a gente está estudando. Ou seja, a diferença dessa força é que nessa força há uma aceleração centrípeta sobre o corpo. E assim como a força centrípeta que é direcionada para o centro, a aceleração centrípeta também é direcionada para o centro, certo? E como é que eu deduzo essa aceleração centrípeta? Ela é um pouquinho diferente, né? Ela é velocidade ao quadrado sobre o raio, certo? Ou seja, quanto maior o raio, quanto maior a distância do corpo do centro do movimento circular, menos acelerado está o corpo, certo? Ou menor a velocidade, se a aceleração centrípeta for constante. Dentro desse movimento, né, tem umas grandezas um pouco diferentes, né? Eu tenho três tipos de grandezas nesse tipo de movimento: as grandezas angulares, lineares e escalares, certo? Nós estamos acostumados com o movimento linear, né, que nós temos as grandezas de tempo, velocidade, aceleração, e com essas grandezas é muito fácil de trabalhar. Com essas também é fácil de trabalhar, é só analisar o objetivo delas. Por exemplo, as grandezas angulares. Por que existe esse tipo de grandeza no movimento circular? Porque vamos perceber, ó, nesse movimento circular, existem ângulos, ou seja, ângulos são feitos quando o corpo entra em movimento. Se o corpo andou desse ponto até esse ponto, uma angulação foi formada, ou seja, houve uma variação de ângulo. Então, nós vamos analisar os movimentos, a partir de agora, nesse sentido. Quanto às grandezas escalares, nós temos três tipos, né? O deslocamento angular, ou seja, o quanto que o corpo ele desloca angularmente, né? Nesse movimento aí. A velocidade angular, ou seja, qual é o ângulo que ele anda por segundo, certo? A aceleração angular, ou seja, o quanto ele acelera angularmente por segundo ao quadrado, certo? Perceba que os ângulos, nesse sentido aí, não estão em graus, que nós estamos acostumados a trabalhar, mas sim em radianos. Ah, Vitor, eu não sei como trabalha transformar graus para radianos. Basta, pessoal, analisar uma coisa. Pi é a mesma coisa que 90 graus, certo? Então, quando vocês forem transformar, é só lembrar que π é 90 graus. As grandezas lineares são as mais conhecidas por nós, né? Do movimento linear. O deslocamento espacial, né? Que é quanto o corpo ele anda espacialmente em linha reta, né? Na linhazinha da trajetória. A velocidade tangencial é a velocidade tangente ao movimento, ou seja, aquela velocidade que escapa, certo? Já vou mostrar direitinho para vocês. A aceleração tangencial também é uma aceleração que escapa. Quanto maior a aceleração tangencial, mais rápido vai girar o corpo, né? Mais rápido vai o corpo, certo? A aceleração centrípeta, que a gente já comentou, que é a aceleração que aponta para o centro, centrípeta, dá para lembrar pelo nome, tangencial, tangente, né, que acelera o corpo, e a aceleração resultante, que nós vamos também tratar mais um pouco à frente, que é a soma da aceleração centrípeta mais a tangencial, certo? E as grandezas escalares, que não são menos importantes, mas preste atenção, o nome é bem intuitivo, né? Período. Período é o tempo que você demora, né? Que o corpo demora para dar uma volta completa. Período. Frequência é com que frequência o corpo dá uma volta, né? Por exemplo, em um segundo, quantas voltas
o corpo daria, né? O corpo dá. Então, essas duas grandezas escalares é para ter essa noção de tempo, né? A noção de velocidade que o corpo está girando, período e frequência. Tudo bem? Só para fixar, né? A velocidade tangencial é a velocidade tangente ao movimento do corpo. Aqui, ó, a velocidade tangente, certo? Aqui, ó, o deslocamento espacial, né? Quanto o corpo deslocou. Aqui o deslocamento angular. Aqui é o raio, né? Raio, acredito que vocês saibam o que seja. Raio do círculo. Aqui também a velocidade tangencial. Perceba, ó, enquanto o movimento está andando, ó, o corpo está andando, a velocidade sempre é tangente, ó. Sempre a velocidade vem com a direção tangencial, certo? Ó. Aceleração centrípeta em direção ao centro, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Essa é a velocidade angular, o quanto ele anda angularmente na velocidade. Então é bem simples de entender esse movimento. Agora vamos ver as equações do movimento circular. Assim como o movimento retilíneo, nós temos dois tipos de movimento, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Nós também temos esses dois tipos de movimento para o movimento circular, certo? No movimento retilíneo uniforme, né, não existe uma aceleração. E no movimento retilíneo uniformemente variado, tem uma aceleração constante aplicada. Da mesma forma, no movimento circular. No movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante e a aceleração é nula. Né? Perceba as equações. Olha. A equação do movimento retilíneo uniforme, nós temos a velocidade média, que é o espaço percorrido pelo tempo, e a função horária da posição, mais conhecida como sorvete. Né? Olha como é parecido no movimento circular uniforme. A velocidade angular é igual ao espaço angular percorrido pelo tempo. E aqui, né, o espaço angular inicial, velocidade vezes o tempo. Perceba que agora só mudou, né, que ao invés de usar as grandezas escalares, utiliza as grandezas angulares. No movimento circular uniformemente variado, da mesma forma, apresenta do que o movimento retilíneo uniformemente variado, apresenta uma aceleração, né? E essa aceleração é constante, mas a velocidade angular que varia, né? E quais as equações que a gente tinha? A gente tinha no MRUV velocidade por tempo, né? Que é a aceleração, a variação da velocidade pelo tempo. E olha aqui como é, ó. Aceleração angular igual a variação da velocidade angular pelo tempo. Muito parecido, só usou as grandezas angulares. A equação de Torricelli, a famosa sem tempo, né? Que não tem tempo para nada. Da mesma forma, só substituir pelas grandezas angulares. E a função horária da posição, né? Que eu chamo de sorvetão, do mesmo jeito, certo? Eu tenho até esse meme aqui para representar muito bem, ó. Mr. Bean copiando as equações do movimento linear. Bem parecido de verdade. Certo? Agora vamos entender, né? Se é bem parecido, qual a diferença entre essas grandezas angulares, né, escalares e lineares? Vamos ver aqui, ó. A posição, o espaço percorrido é igual ao espaço percorrido vezes o raio. Ou seja, sempre que você for transformar, né, você vai multiplicar pelo raio, certo? E esse raio é em radianos, pi, certo? Não é em graus, tudo bem? Então nós temos aqui o espaço percorrido, que é o espaço angular percorrido vezes o raio. A velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. A aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio. Né? A frequência, nós temos aí, né, que é 1 sobre o período. Existe uma relação também entre a frequência e o período. Né? Então, e o contrário também é verdadeiro. Né? Vamos entender agora, né, como é que funciona a aceleração resultante. Eu comentei que existe uma aceleração resultante. E essa aceleração resultante é a soma de dois vetores. Não é uma soma escalar, é uma soma de dois vetores. É uma soma vetorial. Ou seja, soma a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Certo? E disso nós encontramos uma aceleração resultante de todo o movimento. Certo? Lembrando que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio, certo? Fazendo essa soma de vetores, nós encontramos a aceleração resultante. E aí, galera, bons estudos, né? Isso pode parecer um movimento complicado, mas basta estudar que vocês conseguem entender. Perceba que tem muita relação entre o movimento circular uniforme e o movimento retilíneo, né? Para vocês verem essas relações, analisar, né, cada uma das grandezas dentro do movimento e vai dar tudo certo.
Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis.